Graças a Deus. Convido os irmãos para relermos a leitura oficial, um dos versículos que foi lido, segundo o livro de Samuel, capítulo 24. Apenas o versículo 10. Segundo Samuel 24:10, que foi lido: E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Leamos ainda livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4, alguns versículos a seguir. Juízes 4 a seguir. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente aos montes de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Amém. Somente até aqui. Esses dois textos falam de atitudes de dois reis. O Senhor havia dado uma determinação para Davi, para que Davi não contasse o povo. E Davi conta o povo, e no mesmo instante que ele recebe o relatório da quantidade de soldados de Judá e de Israel que estão disponibilizados para a peleja, vem a palavra do Senhor repreendendo a Davi pela desobediência que ele havia feito. Se formos pensar numa mensagem, num tema para que os irmãos possam compreender de início o sentido dessa palavra, é autoridade espiritual. Uso da autoridade espiritual. Eu louvo a Deus porque quando orava à tarde, o Senhor nos trazia esse texto de Débora, que fala de uma mulher que usou mais autoridade do que o próprio rei. E o rei Davi, na leitura oficial, que desobedeceu e pagou o preço de não usar a autoridade segundo a vontade de Deus. Nós vemos que aqui Débora, mulher profetisa, foi usada por Deus para dizer ao rei, para que o rei ajuntasse homens, saísse a peleja, e Deus daria aqueles exércitos inimigos subjugados diante dele. O rei, embora fosse temente a Deus, olhou para a circunstância humana e não sentiu força suficiente militar para tal empreendimento e julgou que não poderia fazê-lo. E não quis assumir a responsabilidade de uma eventual derrota. Ele então disse para Débora: se você for conosco, nós iremos. Se você não for, nós não iremos. Como que duvidando que fosse Deus falando na boca dela e humanamente não acreditando em tal empreendimento. Irmãos amados, nós vemos que muitas das vezes nós somos derrotados por não usarmos a autoridade de Deus em nossas vidas. Se ele tivesse talvez dúvida da profecia daquela mulher, deveria ele buscar ao Senhor e pedir confirmação daquela palavra. Com certeza, o Senhor se revelaria a ele e ele teria aquela glória para si e cairia em grande estima diante do povo. Os irmãos conhecem muito bem esse texto bíblico, que ela falou para ele: eu irei com vocês, mas a glória não será tua, a honra não será tua, porque o povo há de dizer que pela mão de Débora o Senhor obrou tal maravilha em Israel. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres, porque parece que as mulheres são realmente muito sensíveis à voz de Deus. Quando nós olhamos a igreja do Senhor, nós vemos que a predominância feminina, e a mulher tem se destacado muito no labor em todas as áreas. É bem verdade que as mulheres às vezes falam um pouco demais,
mas até que elas são uma bênção em todos os lugares, são mais dedicadas, são mais determinadas do que o homem. O homem deu o horáriozinho dele, não fica um minuto mais. A mulher, ela se prende, ela se desgasta mais, se doa mais. E nós vemos que aqui Débora, e Jesus sempre teve em estima as mulheres no seu ministério. Nós vemos que, embora ele tivesse escolhido 12 apóstolos, a Bíblia diz que Jesus era servido pelas mulheres. Tinha mulheres simples e tinha mulheres de famílias nobres, algumas até esposas de autoridades ali em Israel. E Jesus nunca desprezou o ministério das mulheres. Mas o assunto que nós temos a falar nesta noite não é a autoridade da mulher ou do homem, mas a autoridade espiritual do crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que aqui o que estava em jogo era a autoridade que aquele rei poderia adquirir após uma grande batalha. Quando Davi saía para a guerra, saía para a peleja, embora fosse ele um servo de Davi, e conquistava ele as vitórias, o povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E Davi começou a crescer aos olhos do povo. Tem muitas pessoas que às vezes querem crescer aos olhos do povo, mas não se arriscam em empreendimentos, não se arriscam em realizações. Muitas pessoas querem prosperar materialmente, mas não se arrisca em ações que gerem um crescimento profissional ou um crescimento material. Deus espera de mim e de você ousadia para se lançar em empreendimentos sob a direção do Espírito de Deus, sabendo que o Senhor há de confirmar as obras das nossas mãos sobre a face da terra. Jesus foi enfático em dizer: tem de bom ânimo, eu sou convosco. O Senhor espera do seu povo um povo animoso, um povo animado, um povo que não seja preguiçoso, um povo que seja pronto para o trabalho, que a Bíblia diz que o que temos que fazer, façamos amanhã. Não, como é que é? Depressa. Depressa, o que tendes a fazer, fazei-o depressa. Muitas das vezes tem gente que recebe de Deus uma incumbência para uma visita para alguém enfermo, alguém necessitado. Aí a pessoa fala: depois de um mês de jejum eu vou. E fica jejuando um mês para fazer a visita. Quando chega lá, a pessoa já morreu. Não adiantou nada o teu jejum. Quando receber de Deus uma orientação, ore a Deus, vá e faça a visita. Às vezes a ordem de Deus é agora, você ora pelo caminho. Já teve vezes que eu falei para Jesus: Jesus, eu vou orar sobre essa determinação. O Senhor falou: vai nada, vai agora, é de pronto, vai com urgência, porque a causa é urgente. Tem coisas, irmãos, que o socorro tem que ser na hora, no instante, imediato. Tem coisas que tem que esperar um pouquinho. Tem que realmente se preparar. Até o Senhor Jesus agiu dessa maneira. Quando aquele homem veio e falou: meu servo está enfermo, venha, mandou mensageiros para que Jesus fosse. Prontamente Jesus disse: eu vou, eu os acompanho. Mas quando veio a notícia de Lázaro que estava enfermo, o Senhor Jesus 4 dias permaneceu e não se movimentou rapidamente e prontamente. A direção é do Espírito Santo, mas nós devemos estar prontos para obedecer à voz do Senhor quando Ele nos mandar. E nós vemos que aqui o rei não foi animoso. O rei viu dificuldades, viu impedimentos e passou a glória dele para outrem. Nós ouvimos aqui recentemente, um ano atrás, talvez um testemunho muito bonito, de um irmão que testificou de si mesmo, que ele deixou de receber uma glória divina, porque ele foi covarde. Porque o irmão estava enfermo, e o irmão disse: olha, eu sinto no meu coração que se alguém derramar azeite sobre a minha cabeça, eu vou ser curado. Acho que era um paralítico, não era isso? Um paralítico? Quem? Temudo, pastor Temudo. Se derramar azeite na minha cabeça, eu tenho convicção que serei curado. Era a fé dele. A fé dele era aquilo. Como aquela mulher teve a fé, se tão somente eu tocar a mão na orla do vestido de Jesus, serei curada. Ela tocou e curou. É na medida da fé que Deus opera nas nossas vidas, porque a fé sem obra ela é morta. E o Temudo, atendendo à orientação ministerial que nos orienta sobre a unção,
ministramos a unção na testa. Ele falou, não posso fazer isso. Você está infringindo uma regra. Mas o problema ali que estava em jogo não era uma regra. O problema que ali estava em jogo era a fé daquele irmão que tinha assentado no seu coração que se alguém vertesse azeite sobre a sua cabeça, ele seria curado. E ele então se absteve de fazer. E chegou um outro irmãozinho na sua simplicidade e ele pediu a mesma coisa. Olha, derrama azeite na minha cabeça, porque eu sinto que se derramares azeite na minha cabeça, eu serei curado. O irmãozinho não pensou duas vezes, pegou o vidro de azeite e derramou na cabeça do paralítico. A fé foi manifesta e ele foi levantado, curado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tem coisas que existe uma orientação, sim, mas há coisas que vão além. Se qualquer um dos presbíteros que aqui estão chegar em um cego e o presbítero cuspir no chão e fazer um barrinho e passar o lodo nos olhos do cego, o nome dele está no Belém amanhã cedo. E alguém já está pedindo a exclusão do presbítero amanhã cedo. Mas Jesus fez isso e não foi excluído de nada, e o cego foi curado pelo poder de Deus. A autoridade. Deus tem mistérios, irmãos, e a Bíblia diz que as coisas reveladas são aos homens, as ocultas são para Deus. Então nós vemos que aqui o rei não se assentou, não acreditou, duvidou, e passou a glória para aquela mulher. No caso de Davi, vamos meditar um pouco. Muitas das vezes alguém lê esse texto e fala, mas por quê? Por que que Davi foi repreendido tão duramente pelo Senhor? Só porque ele mandou fazer um censo da nação de Israel? Só porque ele mandou contar os exércitos? Que pecado há nisso? Que falta há nisso? É mais ou menos a mesma coisa, irmãos, de nós recebermos uma importância e ficarmos olhando para a importância que recebemos de salário e estarmos a dizer, será que dou o dízimo? Se eu der o dízimo vai dar para pagar todas as contas? Não, esse mês eu tenho muitas contas, não vou dar o dízimo. É uma atitude de falta de fé. Ou pensar assim, não vou fazer isso, ou não vou fazer aquilo, porque a minha fé não alcança, não atinge. Essas atitudes aborrecem ao Senhor. Deus se agrada de quem nele confia, de quem acredita no impossível, e Deus opera no impossível. Aqui Davi, quando ele fez o censo, ele estava querendo confirmar o seu coração de qual era o potencial bélico que ele tinha em Israel, sendo que ele já tinha tido muitas vitórias, não pela quantidade dos exércitos, mas por causa do poder de Deus. Quando Davi, no princípio das suas pelejas, ele chamava o sacerdote para que trouxesse o éfode, ou urim, e ele pedia ao Senhor a orientação, subo para a peleja ou deixo de subir para a peleja? E o homem de Deus buscava o Senhor e Deus respondia e falava, sobe porque sou contigo e vou te dar vitória. Agora Davi, animoso, subia com o exército de Deus e Deus dava vitória. Em outro momento Deus dizia, não vá por esse caminho, ou não vá por aquele caminho, ou permanece, deixa que eu passe adiante e coloco os inimigos debaixo das tuas mãos. E Davi obedecia e Deus dava vitória. Mas agora, Davi já está mais entronizado, já com domínio muito estabelecido, já deixa um pouco de lado a confiança no poder de Deus, e manda contar o exército de Israel. E Deus dizia, não conte o exército de Israel, porque o poder está em minhas mãos, não está nas tuas mãos. Quando eu e você deixamos de confiar no poder de Deus e passamos a confiar na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, na nossa profissão, nos nossos bens materiais, nós entristecemos o Espírito do Senhor. Enquanto estamos na simplicidade, confiando em Deus, exaltando o Senhor, glorificando o Senhor, o nome do Senhor é exaltado e Ele derrama poder sobre as nossas vidas. Ainda hoje eu ouvi o testemunho de um irmão que foi pregar numa cidade, pastor da Penha, no Rio de Janeiro. Não é aquele que tem programa no outro, né? Não, da Penha, da Igreja da Assembleia de Deus na Penha, no Rio de Janeiro. Tem um programa de sábado na TV. Silas Malafaia.
Silas Malafaia foi pregar em uma determinada cidade e o pastor disse a ele: olha, Silas, vai ter aí um irmão que vai te buscar, estar à sua disposição para te conduzir para o templo. O culto seria às 7 horas da noite. Ele pensou, quando for 6h30, o irmão está na porta do hotel. Mas quando foi por volta de 2 horas da tarde, o irmão liga: olha, estou aqui na recepção. Mas você errou o horário? Não, eu estou à sua disposição o dia inteiro. Um homem que se colocou à disposição porque recebeu aquela incumbência. E Silas não houve necessidade de usar aquele condutor. Quando desceu pela tarde para ir à igreja, viu vários carros, um Fusquinha, um Gol e uma Mercedes. Ele pensou, talvez não seja Fusquinha, que o pastor não ia mandar um Fusquinha me buscar. Deve ser o irmão do Gol. Quando ele foi na direção do Gol, não era o Gol, era o Mercedes. Aí depois ele ficou sabendo que o ministério daquele irmão era estar a serviço dos pastores que vinham na cidade para pregar o evangelho. E ele, com aquele Mercedes, ficou a tarde inteira à disposição do homem de Deus. Isso significa humildade diante da missão, submissão. Estava debaixo da missão que Deus lhe dera a fazer. Por isso Deus honrou a sua fé e lhe deu o Mercedes. Então, amados irmãos, nós temos que confiar naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. Todos os homens de Deus na Bíblia vitoriosos, de Gênesis a Apocalipse, são homens que confiaram no poder de Deus e deixaram de lado a sua potencialidade humana, mas tão somente creram no Todo-Poderoso e Deus manifestou a sua glória e deu vitória. Poderíamos passar a noite inteira aqui trazendo exemplos muitos de homens que confiaram. Moisés, com um simples cajado, abriu o Mar Vermelho. Com um simples cajado, teve ousadia para se colocar diante de Faraó. Meu irmão, Deus te dá um dom para o irmão, para a irmã, simples. Mas aquele dom, aquele atributo, é com o qual você manifesta diante dos homens. Seja uma profecia, seja um cântico, seja uma palavra, seja um dom para orar, seja um dom de fé, seja um dom de pregar. O dom que você recebeu de Deus é a ferramenta que Deus colocou na tua mão para que o nome dele seja exaltado diante de todos os homens na face da terra. Basta você crer. Quando Deus manda Moisés jogar o cajado no chão, ele joga, vira uma cobra. Ele foge da cobra, apanha novamente e se transforma em cajado. Com este cajado, Moisés caminha agora e olha para o cajado e com certeza diz: a glória de Deus se manifestou aqui. Aonde a glória de Deus se manifestou na sua vida? Aonde? Alguma coisa você tem aí com você. A sua boca, os seus olhos, uma visão, uma revelação, uma língua, um cântico espiritual. Alguma coisa você tem aí na tua vida que foi dado pelo Senhor, que é unção derramada pelo alto céu sobre a sua vida. E quando você usa esta unção, as coisas funcionam e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Moisés chega diante de Faraó e Faraó duvida que ele é um enviado de Deus. O que ele faz? Ele reivindica a autoridade. Aonde? No cajado, num pedaço de pau. Ele joga no chão e o cajado vira cobra. E os videntes fazem a mesma coisa, mas a serpente de Moisés come as serpentes dos videntes. O dom que Deus colocou na tua vida supera o dom de todos os homens, porque ele é de Deus. Então não se intimida. Nesta noite não se intimida. Não diga eu preciso de mais. Eu costumo dizer que não existe milagre pequeno ou grande. Milagre é milagre. Não importa. O mesmo poder de Deus que faz nascer uma uva, faz nascer uma jaca. Qual o problema para Deus? Ele faz crescer. O mesmo poder de Deus que faz nascer um passarinho, faz nascer um elefante. É o poder de Deus para fazer as coisas. O dom que Ele colocou em você pode fazer pequenas obras ou pode fazer grandes obras, segundo a medida da nossa fé.
Aí Davi pecou, porque Davi duvidou um instante de Deus. Confiou nos seus exércitos, se apoiou nos seus exércitos. E normalmente, irmãos, nós chegamos na igreja, aceitamos a Jesus, trazidos por muitas circunstâncias, às vezes adversas. Desemprego, enfermidade de um filho, enfermidade de um ente querido, uma luta, uma perseguição, uma provação. E como não temos outra alternativa, nos jogamos aos pés do Senhor, confiamos plenamente nele, aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, começamos a receber as providências de Deus, e tudo que nós vamos pedindo, Deus vai dando. Está desempregado? Deus dá emprego. Está endividado? Deus nos ajuda a pagar a dívida. Está perseguido? Deus afasta o perseguidor. Está doente? Deus cura a enfermidade. O filho está doente? Deus cura. O filho está drogado? Deus liberta. Deus vai dando vitória e vai nos abençoando, e nós vamos nos acomodando, porque temos todas as bênçãos recebidas. Nesta noite, o Senhor fala forte ao meu coração que há muitas pessoas que precisam de mim e precisam de você. O Senhor colocou a sua igreja sobre a face da terra. Para abençoá-la? Sim, mas para ela ser usada nas mãos dele. Para ela ser uma vitoriosa, uma conquistadora. Para forçar, para que a sua casa se encha mais ainda. Então, nesta noite, olha para si e veja que há aí dentro de você uma porção que não é sua, mas é emprestada pelo Senhor. Tem crentes que, por incrível que pareça, ele está no culto, o seu glória liga no trono da glória de Deus. Um fio, irmãos, está ligado lá no poste e faz com que essa casa esteja iluminada. Um crente ligado no céu faz com que desça azeite do Senhor no seio da igreja. Em Israel, onde muitas ciências são avançadíssimas, quando eles começaram a fazer o processo de reflorestamento do deserto, ou de plantações em deserto, e devido à escassez da água, eles precisavam desenvolver novas técnicas de irrigação. Porque aqui no Brasil é um desperdício de água, joga água para cima, o que evaporar, evaporou, o que cair na terra e for no pé da árvore, tudo bem, o que não cair, corre no rego e vai embora. Pode se desperdiçar à vontade. Mas Israel, num calor do deserto, se jogar água para cima, uma grande porção vai evaporar antes de cair no chão. Outra porção vai cair numa terra seca e quente, vai evaporar rapidamente. E haveria um desperdício que eles não podem fazê-lo. O que eles fizeram? Colocaram tubos, microtubos, que vão lá na raiz da árvore, lá na raiz da planta, e pinga uma gotinha. Daqui a alguns instantes, mais uma gotinha. Daqui a uns outros instantes, mais uma gotinha. E dia e noite, aquela planta recebe gota e gota e gota de água. Por maior que seja o calor do deserto, ela é bonita e fértil. Se nós recebermos diariamente as gotas espirituais do Espírito Santo de Deus, você pode atravessar o deserto que for, você não vai secar, mas você vai estar viçoso, dando glórias, honra e louvor ao Senhor nosso Deus. O Senhor anela que a minha vida e a tua vida, que a igreja tenha um exemplar comunhão com o Senhor, para que Deus manifeste a sua glória em nosso viver. Então, amados irmãos, lancemo-nos a desafios maiores. Lance-se a desafios. Não fique esperando que alguém coloque aquilo que você precisa na sua mão. Não fique reclamando que não recebeu ainda o anelo da tua alma. Mas nesta noite, se encha da confiança em Cristo. Se encha da esperança que é em Cristo. Se encha da convicção de que Deus está trabalhando e que se você caminhar com o Senhor, Ele vai manifestar a sua glória na sua vida e o dom que há em você será desenvolvido e você vai receber as vitórias do Senhor, seu Deus. As coisas crescem à medida que nós as tratamos bem. Tudo na vida. Os dons espirituais crescem à medida que você os usa.
Usa a tua fé. Usa a ferramenta que Deus te deu. Usa o conhecimento que Deus te deu. Um matemático, se parar de usar a ciência matemática, em pouco tempo ele vai esquecer. Um professor de história e geografia, se abandonar o uso da sua cátedra, daqui a pouco vai esquecer. O crente, se parar de usar o dom que tem recebido de Deus, daqui a pouco vai enferrujar. A Bíblia diz que o machado embotado ou machado sem fio, mais força se tem que fazer para cortar. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos na nossa oração batendo no chão com machado sem fio e queremos receber algo de Deus e não recebemos. Mas nessa noite, deixa o Espírito Santo afiar o teu machado, afiar a tua espada, afiar o dom que há em ti. Como aquele hino que nós cantamos também, que o Senhor que afina muito bem, afine as nossas cordas. Se compararmos a igreja como uma orquestra de violinos, cada um desafinado, é um som muito horrível. Mas se todos estivermos afinados pelo Espírito Santo de Deus, o nosso culto será agradável aos nossos próprios corações e muito mais ao coração do soberano, e a glória Ele vai derramar sobre a nossa vida. Esperamos muitas das vezes que Deus o faça, quando Deus olha para nós e diz: está em tuas mãos fazer. Está em tuas mãos fazer. Quando a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, ou melhor, todas as coisas são possíveis aos que creem, isto que você quer é possível nas tuas mãos. Faça, avance em o nome de Jesus. Para de contar os soldados, para de contar o dinheiro, para de contar a tua sabedoria, para de contar a tua força e confia no Todo-Poderoso. Faça como Abraão. Olha, Ló, nada me inquieta. Ló era inquieto, mas Abraão era confiado no Senhor. Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher as campinas, eu vou para os montes. Porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem tem você crido? Se você sabe, então não murmura mais. Não reclama mais. Somente confia e avança em o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma mulher, Débora, profetiza. Interessante. O marido dela só fala o nome dele. Mas ela era uma profetisa que tem o atrevimento de chegar ao rei e dar uma orientação de guerra. Muitas das vezes, entendam a comparação da fragilidade humana. Muitas das vezes, nós estamos agindo de uma maneira fraca, como crianças, sem confiança. E isto não agrada a Deus. Os discípulos foram diversas vezes asseverados: ó incrédulos, geração incrédula. É tempo, igreja amada, de nós conseguirmos vitórias maiores do que a que temos conseguido. Quando nós olhamos esta igreja tão repleta como a vemos de domingo, com certeza, Deus não quer apenas fazer um bom movimento em nosso meio, mas Deus quer manifestar a sua glória no meio desta igreja. Mas eu observo, irmãos, que muitos irmãos vêm para os nossos cultos como meros observadores. Vou assistir ao culto. Ninguém deve assistir a culto. Nós nos reunimos para fazermos o culto. O culto é feito desde o porteiro até o pastor no altar. Se um porteiro fica conversando lá fora, o que não convém, não está fazendo um culto, mas está conversando. Se alguém fica jogando com o celular na igreja, não está fazendo culto, mas está brincando. Se alguém está conversando com a sua companheira do lado, negociando, comprando, vendendo, não está cultuando a Deus, mas está comercializando. Se alguém está falando mal de alguém, não está cultuando, mas está fofocando. Não podemos mudar os valores daquilo que fazemos. Cultuar a Deus é dar glórias, honra, louvor, adoração, oração, exaltação, aquele que é digno continuamente.
Quando nos reunirmos, disse a palavra do Senhor, haja salmos, haja hinos, haja cânticos espirituais, haja oração, intercessão, súplicas, meditação, comunhão espiritual, e o Espírito de Deus vai visitar os corações e operar maravilhas. Oh, coisa gloriosa quando termina o culto, uma ovelha sai do seu lugar e chega na outra ovelha e diz, Deus disse assim, ou Deus fala assim, Deus me mostrou isso, Deus mostrou aquilo, e as ovelhas trocam azeite, porque todas estão ungidas com o azeite que verteu do alto da glória e caiu sobre as nossas cabeças. Muitas pessoas terminam o culto, fazem como as virgens nécias, dá-me um pouquinho do teu azeite que eu não tenho. Está cheio de gente terminando o culto, esmolando azeite dentro da igreja. Esmolando azeite. Meu irmão, você recebeu azeite? Dá um pouquinho para mim. Eu não recebi nada. Não recebeu porque você não buscou. O Senhor mandou comprar sem dinheiro. Sem dinheiro é para comprar. Você não trouxe o seu vasinho de azeite, ou então deixou ele em casa, deixou emborcado, ou quebrou, perdeu pelo caminho. Mas se você estender o teu vasinho de azeite e falar, Senhor, pinga no meu vaso, manda azeite no vaso do meu coração, derrama azeite sobre a minha cabeça, Alamacanta Alamanai, Deus vai derramar onde você está, Deus vai verter onde você está, Ele vai encher o seu vaso até transbordar. Para toda a igreja Deus tem azeite. Deus não manda azeite para A, para B, para C. Deus quer mandar para todos quantos querem receber. Então, irmãos amados, que cada culto seja um culto que venhamos aqui para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Neste azeite, muitas das vezes o Senhor manda uma vitóriazinha ali no meio, manda uma pedra preciosa, manda um diadema, manda uma resposta, manda uma mensagem. No meio do azeite, Ele manda virtudes para o seu povo. Então que nesta noite, eu e você, possamos falar, Senhor, eis-me aqui, manda a porção que a minha alma anela, que o meu coração precisa, que a minha vida precisa, porque eu quero te falar uma verdade que está na palavra do Senhor. Antes que você peça, Deus sabe o que você precisa. Antes que você manifeste em oração ou em pensamento a intenção do teu coração, Deus sabe a minha e a tua necessidade. Aleluia. Alegra o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. Se os reis da terra, quando estão alegres, mandam dádivas para o povo, quando o rei ficava alegre, ele dizia, servi pão para o povo, trazer carne, matar animais, dai para o povo comer, porque o rei estava alegre. E quando Deus está alegre com a sua igreja? Deus, quando está alegre com a sua igreja, Ele vai derramando bênçãos sobre bênçãos, sacudida, transbordante, recalcada, porque as bênçãos dele nunca findam. O tesouro dele nunca se esvazia, o depósito de Deus nunca rareia, nunca acaba, porque Ele renova continuamente, segundo a sua santa vontade. As horas passam muito rapidamente, findando esta simples mensagem, usa o dom que está em ti. O apóstolo Paulo dizia para Timóteo, Timóteo, não deixe perecer, não deixe extinguir, o dom que está em ti, que você recebeu do Senhor e que foi confirmado pela mão do presbitério. Você recebeu, igreja, um dom de Deus. Cada crente que aqui está tem uma dádiva que recebeu do Senhor e já foi confirmado pelos olhos, pelos ouvidos de muitas pessoas que foram abençoados por você.
Alguma vez você falou, alguma vez Deus te usou e você pregou, alguma vez Deus te usou e você orou e alguém foi curado, alguma vez você convidou e alguém veio e aceitou Jesus, alguma vez Deus te usou em profecia e você falou algo e Deus cumpriu e o nome dele foi glorificado. Usa o dom que há em ti e o nome dele será exaltado e glorificado. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor nosso Deus alguns instantes. Amantíssimo Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos agracia, Senhor, na virtude do teu Espírito Santo, para não negligenciarmos, Senhor, a excelência dos dons que temos recebidos de ti, pelo derramar do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a face da terra. Muitas das vezes, Senhor, por não usarmos, deixamos as nossas ferramentas embotarem, enferrujarem, perderem o fio, perdemos o manejo, meu Pai, mas nesta noite renova a tua igreja, renova o manejo da tua igreja, para usar o dom recebido, com graça, com sabedoria, com agilidade, com desejo de ver o teu nome sendo exaltado e glorificado. Se alguém não sabe mais, Senhor, qual ferramenta que tem recebido, canta lá manabachai. Se alguém nem sabe mais que ferramenta tem, renova, Senhor, o pacto, renova o vínculo, Senhor. Seja uma noite de despertamento espiritual na minha vida, na vida do presbitério, na igreja como um todo, porque queremos ver a tua glória manifesta sobre a tua igreja. Usa o teu povo, manifesta o teu poder, que quando eles saírem daqui, no caminho, nos lares, no emprego, na vizinhança, na condução, sejam atalaias, sejam dispenseiros, sejam varões e varoas de fama, usados por ti, para a glória do teu nome. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus.